uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade, e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Mundo Maior em Debate de hoje, tratando do tema mediunidade e charlatanismo. É bastante importante nós estudarmos Allan Kardec. E recentemente nós descobrimos um material riquíssimo do nosso querido mestre de Lyon, material que inédito, são mais de 750 cartas que estão na nossa posse, na posse da Fundação Espírita André Luiz. E estudando esse material, nós já vemos que haverá uma verdadeira revolução no Espiritismo, reconduzindo-nos àquilo que originalmente o Espírito de Verdade, né, e Allan Kardec orientavam como sendo o caminho correto da doutrina dos Espíritos. Nós vamos convidar você a conhecer esse lindíssimo projeto. Então acessa lá catarse.me/Cartas de Kardec. Eu vou repetir. catarse.me Cartas de Kardec, né? Conheça esse projeto. Mariana, como é que estão aí as nossas redes sociais? André, o Facebook está bombando, nós temos muitos comentários, perguntas. Eu selecionei alguns aqui. Bom, primeiramente, a Ellen Souza Amaral, ela dá um relato super bonito, que ela diz o seguinte: ela estava em desespero e graças a Deus ela recebeu uma carta psicografada da filha dela pelo médium Orlando Noronha. E ela diz assim: eles escrevem o que realmente estamos passando. Veio informações de tudo que falo em pensamentos com ela. E o que faço que ninguém sabe. E eles sabem das nossas necessidades. Ela diz que estava em desespero, estava a ponto de tirar a própria vida. Também temos o relato da Ananilda Cerqueira, que ela diz o seguinte: estou assistindo agora este vídeo e Deus me ajude que esse programa faça o bem para ela. Provavelmente ela deve estar em alguma situação de desespero, né? E, bom, nós temos uma pergunta aqui, da Flávia Silveira Lima. Só um minuto, que como está entrando muitas perguntas, está difícil acompanhar. Bom, ela pergunta, teve uma pergunta aqui que eu achei interessante para o que estava sendo falado no outro bloco, que é do Flávio Gonzalez. Ele pergunta como que as casas espíritas podem se precaver dos falsos médiums. O Guilherme, inclusive, já tratou desse assunto, né? Eu vou pedir, Guilherme, certamente, acho que faltou alguma informação para que as pessoas venham a se precaver de falsos médiums, né? Como o nosso irmão faz a pergunta ali no Facebook ou no WhatsApp. Não, você veio pelo WhatsApp? Pelo Facebook. No caso aí, ele fala das casas. Eu acho que o problema das casas é justamente a falta do estudo do Livro dos Médiuns. É um livro tão importante. Como é que você vai trabalhar com mediunidade e não vai estudar o livro que Kardec escreveu para orientar a evocação, o trabalho mediúnico? Quer dizer, é um livro muito pouco lido. E eu digo a vocês, a falta de leitura, a falta do conhecimento do Livro dos Médiuns talvez seja um dos grandes responsáveis por estarem ocorrendo essas fraudes. A gente deu muita ênfase à questão religiosa, né, e esquecemos a parte científica. Parte moral, a parte filosófica, né? Filosófica. Mas é importante ter os três aspectos, o aspecto científico, o aspecto filosófico e o aspecto moral. Sim. Os três. Foi assim que Kardec ensinou. Agora, então, nesse caso, para as casas espíritas, seria realmente o estudo do Livro dos Médiuns. Agora, Guilherme, você que é um pesquisador, aliás, no Livro dos Médiuns, né, se não me engano, eu acho que é no Livro dos Médiuns, Kardec encerra o livro mostrando comunicações que ele reconhece como comunicações autênticas, comunicações que ele reconhece como comunicações fraudulentas ou anímicas, não importa. E, por outro lado, ele separa algumas comunicações que ele não consegue dizer se eram autênticas ou não. Ou seja,
é muito difícil você, de fato, dizer trata-se de um fenômeno autêntico. Você, como pesquisador, você já se enganou inicialmente achando que era um fenômeno autêntico e depois descobrindo que era um Claro busto? que sim, claro. Todo mundo que está na pesquisa vai se enganar de algum momento, de alguma forma. Eu tive um caso de um médico que acreditava que era um médium autêntico, até que eu recebi uma denúncia de uma mãe do sul do Brasil, que organizou um evento para ele lá, e ele foi. E ela deu a carta lá, que é aquelas cartas que vem com o número de CPF, com o telefone, com o endereço, e ela não reconheceu o endereço nem o telefone. Ela olhou e disse, esse telefone não é do meu filho, porque esse endereço não é meu. E ela foi pesquisar com os outros filhos delas e descobriu que aquele telefone era de uma TV a cabo, que ela tinha na casa dela, que tinha sido desativada há 5 anos. E o endereço que aparece na carta, ela não reconhecia como sendo dela. Então ela foi pesquisar e descobriu que aquele endereço e aquele telefone estava associado ao nome dela na telelista da internet. Ou seja, a telelista, por engano, colocou o nome dela associado a um endereço que não era dela e um telefone que tinha sido desativado há 5 anos. O médico charlatão foi lá e copiou da rede social, porque esse endereço só existe em 2 lugares da face da Terra. E eu garanto, porque eu pesquisei, eu tenho isso, tem tudo documentado, filmado. O endereço e o telefone só existem na telelista da internet e na carta do médium. Só. E aí você foi pesquisar e descobriu outros casos ligados a esse médium. E uma coisa interessante, André, que a gente descobriu, a conclusão. Na minha pesquisa de 2 anos e meio, sobre tudo que foi escrito sobre a psicografia de Chico, dentre eles um livro notável chamado Psicografia à Luz da Grafoscopia, de Carlos Augusto Perandré, um perito renomado, é que nas psicografias de Chico, cerca de 72% dos nomes que vinham nas cartas eram nome de mortos, nome de desencarnados. O espírito chegava do outro lado e dizia, minha mãe, cheguei aqui do outro lado, fui recebido por vovô tal, por vovó tal, até nome de bisavô tinha. E você vai olhar essas cartas desses médiuns, que se passam por médiuns e que vivem da venda de livros, que é disso que eles vivem, e da fama de estarem viajando todo o Brasil, fora do Brasil, tudo. Só tem nome de vivo. Porque morto não tem Facebook, meu gente. Não está na internet. Não tá, mas agora, veja bem, eu venho denunciando isso, que eu estive agora no Japão recentemente, nós fomos entrevistados lá pela AD Japão, e eu divulguei isso. E de um tempo para cá, esses médios, eu não estou falando de um médium não, minha gente, são vários, tem pelo menos uns 5 ou 6 fazendo isso. Então, quando eu comecei a divulgar essa prática de não aparecer nome de morto, eles estão começando a pôr o nome de mortos agora. Porque tem um programa chamado Fone Dados, que ele põe o nome da pessoa, sai até o nome do seu vizinho. Que é daquelas empresas de cobrança, então eles conseguem coletar tudo ali. Muito bem. Marileide, como é que você descobriu que era médium e como é que se deu o seu processo de educação mediúnica para poder fazer o trabalho de psicografia no A Caminho da Luz? Bom, André, assim, na verdade eu venho de família católica, né? Como a maioria, né? Sim. Mas eu sempre tive muitos questionamentos, na verdade muitos questionamentos meus internos, né? Eu sempre fui uma pessoa assim muito cordata, mas me questionava muito, né? E nessa busca, nessa procura, conheci várias pessoas que me foram mostrando livros, até que eu li O Nosso Lar. Quando eu li O Nosso Lar, aquilo abriu, né, completamente a ideia da espiritualidade. E alguns anos depois, eu fui conhecer o A Caminho da Luz, fui levada por uma amiga que trabalhava comigo. Quando eu entrei, eu me senti em casa. Eu senti uma emoção muito grande, aquilo me tocou muito o coração. E a partir daí comecei a fazer uma assistência, depois fui fazer o curso básico. Que é um curso de quantos anos? O curso nosso tem 3 anos e meio. 3 anos e meio. Esse é o curso para o Básico, conhecimento, né? da doutrina, é o Sim. básico e o desenvolvimento. Sim. Então estudei esse tempo todo, né? Com 3 anos a gente começa a estagiar. E durante o curso também, além da psicofonia, desenvolvi também a psicografia ali nos exercícios mesmos que eram passados, né? Mas ainda demorei um pouquinho para me engajar na psicografia. Fui fazer outras coisas e na psicografia mesmo, em torno de uns 13, 14 anos que eu trabalho efetivamente na psicografia. Nós temos na nossa casa isso aqui,
que ele falou realmente é o essencial, é o estudo. Então, depois que você termina o curso de médiums, você vai para o estudo da psicografia. E nesse estudo está envolvido o quê? Todas as obras básicas, estão envolvidos vários livros de Joana de Ângeles, que é para você trabalhar o seu emocional, né? Vários livros do Emmanuel, como Fonte Viva, o Pão Nosso, onde você vai trabalhar o Evangelho, então é a sua reforma íntima. Então é um estudo onde você aprende um pouco mais, mas também trabalha toda a questão da reforma íntima. O estudo, ele é essencial. A partir daí, né, depois de cerca de 8 meses que eu estava no estudo, aí então eu comecei a trabalhar efetivamente no nosso trabalho de psicografia, né? E é uma experiência que eu trago até hoje que, para mim, eu sempre falo, a psicografia para mim é o trabalho que mais toca o coração, por saber que nós estamos levando consolo, amor a tantas pessoas que necessitam, né? Muito bem. Guilherme, na sua formação como pesquisador espírita, né? Como é que se deu essa formação para pesquisar o assunto? Qual a importância de Clóvis Nunes, né, nessa formação, que é um dos mais respeitados pesquisadores do assunto, né? E qual a importância desse trabalho de investigação para o bem da doutrina espírita? Olha, o Clóvis é um amigo irmão, exerceu muita ascendência sobre mim, e a minha história com o Clóvis ocorreu quando eu ainda estudava na Universidade Federal de Pernambuco. Eu fazia o curso de letras e eu tinha um professor ateu, né? Professor de filosofia, e o Clóvis já tinha aquela bagagem toda, eu já tinha conhecido ele rapidamente, e eu liguei para ele: olha, você topa vir fazer aqui um debate com o professor ateu, ele está dizendo que esse negócio de Allan Kardec é tudo mentira, você aceita? Ele topou, aí então eu mandei a passagem, ele foi, fizemos uma universidade lotada, ele quase que humilhou o professor, foi uma coisa... Eu fiquei ali encantado com aquilo ali, humilhou mesmo, literalmente, com muito argumento, muita argumentação. E dali por diante criamos um laço de amizade, e estamos sempre se falando, né? E foi muito importante, né? A influência do Clóvis nesse trabalho de pesquisa, a gente já vem fazendo alguns trabalhos em parceria, né? E só um detalhe que você também eu esqueci de falar para você, que é muito importante, na pergunta anterior, é porque é também outra coisa que também que ocorre. As pessoas dão muita ênfase ao médium. As pessoas endeusam muito o médium, né? Você não vê na codificação Kardec endeusar médium. Nem de jeito nenhum. E ninguém. Agora não, mas as pessoas aqui, você vê... As pessoas quando um médium chega, acham que é um missionário, que é alguém que está aqui, que é um ser superior, que é alguém maior, que tira foto. Enfim, então transformam o médium num ser divino. Quando, na verdade, quando a gente vai estudar as obras de Emmanuel, você vê lá, está lá escrito claramente, o médium, quem é o médium? O médium, no seu passado, está inundado de graves deslizes, e que foram todos, que no passado tiveram uma vida desregrada, e que faliram, caíram. Tamo junto, Marilene. Tamo junto. Olha, quando eu li isso, eu fiquei muito feliz em saber que eu não sou médium. Olha, eu fiquei tão feliz. Mas tá lá, você vê isso em Emmanuel claramente, são várias passagens, sim. Entendeu? Que foram, então, que o médium não é um missionário, que poucos, quer dizer, Chico Xavier foi um missionário, mas depois, tirando o Chico, eu acho que eu não encontro mais ninguém, não. Mariana? André, aproveitando que a Marileide estava falando, nós temos uma pergunta aqui do Maranhão, da Regiane Moraes. Ela pergunta o seguinte: todos podem fazer psicografias e existe um nível de mediunidade que é exigido para esse tipo de trabalho? É comigo, né? Isso. Ah, sim. Bom, é assim, não é que todos podem fazer a psicografia. Todos, você diz médiums, é isso? Isso, acho que ela quer dizer num geral, assim, se qualquer pessoa trabalhando, estudando, pode fazer psicografia. Não. Na verdade, quando você faz o curso de médiums, né, você tem a prática ali durante o curso, onde você vai desenvolver ou a psicofonia, né, ou a psicografia, e isso é um exercício, né? Geralmente o médium que já tem essa tendência, ele já vai sentir nos braços, nas mãos, né? Há uma disposição orgânica, isso, né? Exatamente. Médium, né? Nós já trazemos essa mediunidade já desenvolvendo durante esse estudo, né?
Não são todos os médiums, né? Mas assim, você precisa estudar muito e você precisa se colocar muito, na verdade, porque a psicografia, ela não é nenhuma mediunidade especial, ela é simplesmente uma mediunidade que, como disse o nosso querido Guilherme, coloca as pessoas em mais evidência. Então, na verdade, tem que se ter muito esse cuidado com a questão do orgulho. Sim. Porque, assim, no momento em que alguém se aproxima de você com aquela carta consoladora e vem te agradecer e vem te abraçar, você tem que ter a convicção que você é apenas um instrumento de trabalho e que para você estar ali, você tem que estudar muito, você tem que estar praticando a sua reforma íntima o tempo todo, você tem que estar tentando se melhorar o tempo todo, porque senão você não vai ser aquele vaso limpo, como está lá no livro do Chico, o Missionários da Luz, no primeiro capítulo, que é o psicógrafo, ele explica muito bem que nós temos que ser aquele lago transparente para podermos refletir o que a espiritualidade traz. E para isso você tem que estudar, você tem que trabalhar a sua reforma íntima e ter toda aquela vontade. Então, é um trabalho a ser desenvolvido, né, pelos médiuns, dependendo daquilo que traz já. Orgânica. Ô Marileide, geralmente as pessoas têm algumas dúvidas, as pessoas que vão ao encontro de uma possibilidade de uma mensagem mediúnica, né? São dúvidas como, a partir de quanto tempo depois do desencarne eu posso conseguir uma mensagem mediúnica? Porque nem todos que procuram um centro que faz esse trabalho não conseguem a mensagem. Porque a mensagem, em uma boa parte das vezes, não vem na letra e na forma da escrita do espírito quando encarnado. Como estas e outras dúvidas podem ser melhor respondidas? Bom, a questão do tempo é assim, nós sempre dizemos quando as pessoas nos perguntam, o tempo é relativo ao espírito. O tempo é relativo a como o espírito desencarnou, como ele estava no momento do seu desencarne. Porque uma mensagem pode vir com um mês, como pode demorar 10 anos, né? Então, isso é muito relativo, né? Na nossa casa, nós trabalhamos sem essa questão da data. A pessoa vem, ela faz a solicitação e a partir do momento em que a ficha é colocada, nós vamos trabalhar independente do tempo. Na verdade, é a ligação, né? Exato. O telefone toca de lá para cá. A questão da letra é muito particular de cada médium. Então, eu, por exemplo, a minha letra nunca modifica. Ela é sempre a minha letra, porque é um tipo de mediunidade que eu tenho. Monógrafo, né? Monógrafo, né? Agora, alguns colegas que trabalham com a gente, algumas vezes altera a letra, a assinatura. Então, isso é característica do médium, né? O importante é o conteúdo da mensagem. É este conteúdo que vai trazer para aquele familiar, né, essa certeza maior de que o seu familiar está ali, é ele que está mandando, porque é no conteúdo da mensagem que isso vai aparecer. Desculpa a outra que você falou, não? Por que nem todo mundo recebe, né, a mensagem? Porque nem todo mundo recebe, porque muitas vezes, o que pode acontecer? Muitas vezes aquele espírito até já mandou alguma mensagem, mas ele está em trabalho, ele está em missão, afinal de contas, né, quando partimos para a espiritualidade, continuamos trabalhando, continuamos realizando os nossos trabalhos, e muitas vezes naquele momento aquele espírito não está disponível, vamos colocar assim, para trazer aquela mensagem. Ou o espírito não tem condições ainda emocionais para trazer o consolo. No caso, a gente estava conversando lá fora, ela é uma médium audiente, né? Isso. E existem 3 tipos de médium de psicografia, que é o médium mecânico, que é aquele que não lembra de nada, dificilmente lembra. O semi-mecânico, como o Orlando é semi-mecânico, ele lembra de alguma coisa ali e está psicografando. E tem um médium audiente, né? O intuitivo, que é o caso dela. Né? E dentre esses médiums, a gente também tem você pode encontrar o médium monógrafo, como ela falou, que mantém a mesma escrita em todas as cartas. E tem um médium polígrafo, que ele consegue mudar a caligrafia de acordo com o espírito. Isso aí não quer dizer que o fato do médium polígrafo tem uma capacidade maior do que o monógrafo. Não tem maior, é como ela falou, como ela falou, o que vale é a mensagem. Sim, sim. É o conteúdo da mensagem, isso aí não tem nada a ver, são só apenas características. Sim. Guilherme, vez por outra nós nos deparamos, especialmente na internet, com mensagens de espíritos
que alcançaram fama quando aqui estavam conosco, né? Então, eu já vi mensagem do neto do Chico Anísio, do Chorão, do cantor Cristiano Araújo, da Hebe Camargo, do Domingos Montanher e outros tantos. Ao que te parece esse tipo de exposição? Olha, diante do que a gente tem visto aí, é tudo muito suspeito. A gente não pode chegar aqui e afirmar que tudo isso é fraude, porque a gente não pesquisou, a gente tem que ter bom senso. Mas é complicado você acreditar, por exemplo, no próprio cantor Raul Seixas. Tem 4 livros falando de Raul Seixas, eu fui ler os 4. Cada um, Raul Seixas está no além de fazendo uma coisa diferente. Eu vou acreditar em qual? Sim. O que existe é realmente uma literatura mediúnica. Tem muita gente aí ganhando dinheiro com venda de livros, que é disso que eles vivem, sempre viveram, o Kardec deixou isso muito claro. E outra coisa também que é interessante, desses médios, dessas pessoas que estão se passando por médios. Quando você vê um médium se vitimizando, dizendo que está sendo perseguido, que estão perseguindo ele igual fizeram com Chico, muito cuidado, minha gente, muito cuidado. Porque você vê um médium autêntico, você não vê Orlando se queixando de que está sendo perseguido, ninguém vê Chico Xavier se queixando, ninguém nunca viu, porque são médios autênticos, são médios que estão realmente fazendo um trabalho sério. Então fica muito fácil a gente observar isso. Muito bem. Marileide, aqueles que desejam ter acesso à psicografia com você ou com outros trabalhadores do A Caminho da Luz, como é que eles devem procurar esse serviço gratuito, né? Ah, sim, com certeza. Sim. E mediunidade? Mediunidade, dai de graça o que de graça recebeis. Então, nós temos uma ficha prévia que nós preenchemos realmente, né, com dados básicos, né, para que a gente possa realizar essa psicografia nos primeiros dias do mês, né? Então, essa pessoa pode procurar a nossa casa, que fica na Avenida Sapopemba, 648, na Água Rasa, nos dias de trabalho, que são as segundas-feiras à noite, a partir das 19 horas, terças de manhã, a partir das 9 horas da manhã, nas quartas-feiras também à tarde, o pessoal preenche, a partir das 13 horas, nas quintas à tarde também, sexta-noite, a partir das 19 horas, e no domingo pela manhã, a partir das 8 horas da manhã. E tendo essa ficha prévia em mãos, a pessoa vai levar essa ficha para casa dela, vai ficar com ela, não fica conosco, ela só vai trazer no dia da psicografia. Com essa ficha em mãos, aí a gente pede, se tiver uma foto, coloca, se não tiver, não precisa, né? E ela vai trazer essa ficha vai ser entregue nos dias de trabalho, que sempre se iniciam no primeiro domingo do mês. E a partir do primeiro domingo, nos dias subsequentes. Na segunda-feira, no domingo de manhã, é a partir das 8 horas da manhã. Na segunda-feira à noite, a partir das 19 horas. Na quarta e na quinta-feira, a partir das 13 horas. Então, ela entrega essa ficha... Primeiro domingo até a quinta-feira. Isso, ela entrega essa ficha, né, os trabalhadores mesmo que trabalham na psicografia que recebem essas fichas, e a partir daí nós vamos para a nossa sala de trabalho. Nós contamos atualmente com 36 médios que atuam todos os dias, não num dia só, né? Sim, sim. Então, no domingo é o dia que tem mais, nós costumamos ter 14, 15 médios, e aí eles vão se dividindo nos outros dias, né? E no dia da psicografia, que tipo de cuidados que você tem? Com alimentação, enfim, como é que é? São normal? aqueles cuidados normais de qualquer trabalho mediúnico, né? Então, a gente se abstém da carne vermelha, né, em primeiro lugar, nenhum tipo de bebida alcoólica, de maneira nenhuma, mas principalmente cuidar do seu pensamento, que é o mais importante, né? Então, procurar estar com a sua família, ter conversas saudáveis, né? Não assistir programas que tragam qualquer tipo de sentimento assim mais negativo, ler o Evangelho, com certeza à noite, antes de dormir, se preparar bem, tendo a certeza que a espiritualidade vai estar ali, cuidando de nós, nos trazendo aquela noite tranquila, para que no outro dia de manhã a gente possa realizar esse trabalho com todo o nosso amor e o nosso coração. Muito bom. Muito obrigado, Marileide. De nada. Foi uma alegria recebê-la aqui no Mundo Mário em Debate. Eu fico muito feliz de poder estar aqui. Agradeço muito a vocês, porque afinal é uma maneira de nós divulgarmos mais ainda esse trabalho de consolo que traz realmente um
uma nova visão para as pessoas. A gente sempre fala que muitas vezes é a psicografia que é a porta de abertura para uma nova vida, para uma visão espírita, para o Evangelho de Jesus. Então eu também fico muito feliz de estar aqui essa noite. Muito obrigado. O Mundo Maior em Debate vai fazer uma pausa. Nós já retornamos com o Guilherme e com o Orlando. Muita paz e muita luz, não foge, não, já retornamos.